E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no The Crypto Base. Tem algo acontecendo com o XRP que quase ninguém comenta. E não é sobre subir ou cair no curto prazo, é sobre onde o XRP está sendo usado, enquanto o varejo só discute preço. Imagine abrir sua corretora um dia e perceber que o XRP simplesmente sumiu da prateleira. Não porque quebrou, não porque deu golpe, mas porque não faz mais sentido ficar disponível como antes. Agora presta atenção, enquanto muita gente trata o XRP como um ativo morto, bancos gigantes como o Bank of America seguem testando a tecnologia da Ripple. E isso cria uma pergunta desconfortável que ninguém quer responder. Se o XRP fosse irrelevante, por que o sistema financeiro ainda estaria mexendo nisso? Quando você junta essas duas pontas, o cenário deixa de ser estranho e começa a ser perigoso para quem só olha o gráfico. E se isso já te fez pensar diferente, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo aqui. O conteúdo é direto, sem hype, sem maquiagem, para quem quer entender o jogo antes da maioria perceber que ele mudou. Tudo começa com um especialista que fez recentemente a pergunta mais desconcertante dos últimos meses. Se o XRP é tudo isso e se bancos como o Bank of America estão testando a tecnologia, por que o preço ainda está tão baixo? Essa pergunta não é dúvida, é provocação. Nós vemos aqui nessa matéria especialista visão pessimista em relação ao XRP. O Bank of America está realizando testes com o Ripple. Nós vemos aqui abaixo que o interesse na utilidade prática do XRP continua crescendo e um comentário recente do ex-Finance Bull destaca o porquê. Ele transmitiu uma mensagem clara sobre o que está se concretizando. Afirmou que o Bank of America já está realizando testes com a tecnologia da Ripple, enquanto os Estados Unidos oferecem um ambiente regulatório que permite o progresso. Ele descreveu o XRP como estando a caminho de uma posição crítica dentro dos sistemas financeiros. Chamou o ativo de infraestrutura financeira essencial, contextualizando a seriedade desse desenvolvimento. Nós vemos aqui abaixo que uma mensagem forte para o exército XRP. Nós vemos que a publicação do ex-Finance Bull adota uma abordagem direta. Ele aponta para testes e uso ativos em vez de discussão. Ele enfatiza o movimento real em vez de teoria. Em sua declaração, ele afirma que o Bank of America realiza testes com o Ripple. A Ripple fornece a tecnologia, os Estados Unidos apoiam a legalidade e ele questiona a ideia de que o XRP ainda faça parte de simples conversas online sobre preço. Ele argumenta que os investidores devem pensar em termos de posicionamento para uma verdadeira integração financeira, em vez de simples especulação. Isso apresenta o XRP sobre uma luz confiante, apresenta o progresso como algo já em movimento, em vez de algo distante. Nós vemos aqui que a imagem anexada reforça uma mensagem com estrutura. O Bank of America aparece de um lado como símbolo de grande envolvimento institucional. O governo dos Estados Unidos surge como a autoridade que regulamenta e garante clareza jurídica. A Ripple representa a construtora e mantenedora da tecnologia, com o XRP como ativo que sustenta esse sistema. Então esta aqui é a imagem, né, que foi compartilhada. Mais abaixo aqui nós vemos que se a Bank of America continuar testando a tecnologia Ripple, isso reforça a confiança na utilidade do XRP. O grande interesse do setor bancário sinaliza crença em soluções blockchain para atividades financeiras reais. O envolvimento do governo significa estrutura, regras e legitimidade. A demanda do mercado de pagamentos pode significar um rápido crescimento no uso no mundo real. Esses fatores apontam para um cenário de força e a ex-Finance Bull aconselhou os investidores a se posicionarem. Eles indicam uma relevância crescente. Além disso, criam condições que podem sustentar o crescimento dos preços, pois a utilidade, a confiança e a adoção contribuem para ambientes de avaliações mais robusto. Por que o especialista está transmitindo essa mensagem? Porque ele sabe, e todo mundo por trás dos bastidores também sabe, que o preço que você vê hoje pode ser parte do teatro. Sabe por quê? Porque enquanto o varejo espera a vela romper, os insiders estão testando a infraestrutura
em silêncio. E se você acha que isso é teoria de conspiração, então espera, porque a próxima parte do quebra-cabeça não deixa espaço para dúvidas. E se você já percebeu que o varejo é o último a saber, então prova que não faz parte da massa. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque quem entende isso agora entra antes de todo mundo. De acordo com dados recentes, existe um cronograma projetado para que o XRP deixe de circular em exchanges abertas. Não vai ser um anúncio público, não vai ter alerta, vai ser como sempre acontece no mundo institucional. Primeiro, silencioso, depois irreversível. Cronograma revelado quando o XRP poderá sair definitivamente das corretoras de criptomoedas. Mais abaixo nós vemos que os detentores de XRP estão acompanhando de perto novas projeções que sugerem que o token pode desaparecer gradualmente das principais corretoras de criptomoedas. Isso ocorre após uma declaração recente de Eduardo Farina, que é o fundador da Alpha Lions Academy, que delineou um cronograma específico para quando o XRP poderá se tornar escasso nas plataformas de negociação. Nós vemos aqui que, segundo Farina, a disponibilidade de XRP nas corretoras pode diminuir significativamente até 2030. Ele prevê que um choque de oferta poderá ocorrer em breve, dificultando o uso do token. O regulador fez esse alerta quando o preço do XRP não acompanhou o dos outros criptoativos importantes. Nós vemos aqui que, na opinião de Farina, a queda constante no volume de XRP armazenado em exchange o levou a essa conclusão sobre o futuro da criptomoeda. Além disso, registros da CryptoQuant mostram que as reservas de XRP na Binance caíram mais de 180 milhões de unidades entre meados de janeiro e o presente momento. Em janeiro, as reservas totalizavam 3,40 bilhões de tokens, mas esse número caiu para cerca de 2,85 bilhões. Nós vemos aqui que mais fundos foram retirados das corretoras centralizadas do que adicionados, reduzindo a oferta de ativos para negociação. Analistas traçam paralelos entre a pressão de oferta do XRP e do Bitcoin. Nós vemos que o analista de criptomoedas EdgeHash também apontou para esse desenvolvimento, observando que as reservas atuais das exchanges são as mais baixas desde julho de 2024. Embora a queda percentual possa parecer moderada, ela reflete um padrão consistente que pode se intensificar com o tempo. Foram feitas comparações entre a forma como o XRP está sendo introduzido e como o Bitcoin se comportou em seus primórdios. Razões institucionais que resultam em menor disponibilidade de tokens levaram a uma alta de preço do Bitcoin. O XRP pode se comportar de forma semelhante ao Bitcoin, principalmente porque transações para queimar tokens Ripple estão sendo realizadas, resultando em menor oferta. Nós vemos que a empresa de pesquisa Assistine Research previu anteriormente que o preço do XRP poderia subir entre 33 e 55 dólares devido à redução de oferta e ao aumento da demanda. Com base na previsão de Farina, o XRP poderá se tornar muito mais difícil de negociar em corretoras nos próximos 5 anos. E aqui nós vemos, que com a contínua queda das reservas nas exchanges, a possibilidade de o XRP deixar as plataformas de negociações públicas parece cada vez mais provável. O ano de 2030 é considerado crucial para os investidores, pois poderá mudar o funcionamento do XRP no mercado de criptomoedas. Os sinais, eles já começaram. Milhões de tokens sendo retirados para carteiras privadas, custódias institucionais absorvendo oferta e a liquidez aberta desaparecendo dia após dia. Você acha que vai poder comprar XRP a 2 dólares quando ele explodir? Eles já estão fechando a porta antes da explosão. Agora presta atenção, o Bank of America, um dos maiores players do sistema bancário mundial, está testando a tecnologia Ripple. Você realmente acha que um banco desse tamanho vai mexer com uma solução que não tem futuro? Claro que não. Se o XRP é o ativo nativo dessa liquidez, então por que ele ainda está barato? Por que ele ainda está disponível? Simples, porque ele ainda precisa estar, mas só até o sistema estar pronto. Depois disso, você nem vai ver para onde ele foi. A
maioria ainda acredita que o XRP vai subir quando o mercado quiser, mas quem entende o jogo já sacou. Não é o mercado que vai puxar o XRP, é o sistema. E o sistema não negocia em corretora, ele roda em back-end de banco, em liquidação entre moedas, em transferências de bilhões, invisível para você. O XRP ele está sendo reposicionado de altcoin especulativa para ativo sistêmico. E nesse novo ciclo, nem todo mundo vai ser convidado. Quando o cronograma se concluir, o XRP não vai mais explodir publicamente, ele simplesmente vai deixar de estar disponível para você. Vai continuar existindo, circulando, funcionando, mas dentro de um sistema que não te pertence mais. E sabe o que é mais doentio? Eles estão fazendo isso na sua frente, te mostrando os testes, te mostrando as movimentações, mas você está ocupado demais olhando vela, esperando hype. É o plano perfeito, entregar o futuro do dinheiro nas mãos de quem nem percebeu que perdeu acesso. Já olhando para o gráfico diário do XRP, a estrutura começa a deixar sinais importantes. O preço trabalha atualmente na região dos $2,12, exatamente numa zona de equilíbrio entre pressão compradora e resistência de curto prazo. Esse patamar está bem no meio de um canal lateral que vem se formando nas últimas semanas. As médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos estão praticamente coladas, o que indica um momento de indecisão. Ainda não houve um cruzamento claro, o que reforça o cenário de acumulação antes de um rompimento agressivo. Abaixo, o suporte imediato está na casa dos $2,05, seguido por uma zona mais forte em $1,96, região que já serviu como base em pullbacks anteriores. Do lado superior, temos uma resistência relevante em $2,24 e só depois disso o caminho se abre para buscar patamares mais altos, como $2,41, onde muitos investidores institucionais costumam aparecer. O RSI diário opera perto dos 54 pontos, zona neutra. Isso mostra que o ativo ainda tem espaço tanto para cima quanto para baixo e que nenhuma direção dominante foi assumida ainda, o que casa perfeitamente com a ideia de manipulação de liquidez silenciosa. O XRP ele está em modo de compreensão. O movimento ainda não explodiu, mas tudo indica que ele não vai avisar quando acontecer. Esse não é mais um vídeo sobre cripto, é um aviso. O XRP não vai implorar para você comprar, ele não vai gritar que está indo embora. Ele vai desaparecer da prateleira no momento exato em que ele for mais necessário. E nesse dia, quem entendeu antes vai estar dentro. Quem esperou confirmação vai assistir do lado de fora com o gráfico aberto e a corretora vazia. Então, se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo sem maquiagem, sem filtro e direto ao ponto, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo. Porque entender o jogo antes da maioria é o que separa quem lucra de quem apenas assiste. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.